Último bloco do nosso programa, estamos de volta. Senhoras e senhores, Doses Milionárias aqui na tua rádio, segunda a sexta-feira, sempre a partir do meio-dia, hora do teu almoço. E a gente aproveita as segundas-feiras para poder falar também, já que você está comendo aí, para poder falar sobre, né, como é que tá o teu olhar quando você coloca o pezinho na balança, ou quando você pega a fita e mede aí, como é que tá o formato da sua barriguinha. Está satisfeito de como você está? A gente tá com um desafio aqui, porque o tema de agora é como evitar ganho de peso nas férias. Jesus, como é possível isso? Ô, Gabriel, Jesus amado. Jesus, querido. Vamos que vamos! Olha, estamos recebendo ela aqui, nossa querida amiga. Ela é endocrinologista e proprietária da clínica Ciendo Endocrinologia. Senhoras e senhores, doutora Poliana Gomes, seja muito bem-vinda. Tudo bem, Poli? Obrigada, Léo. Tudo bem, tudo ótimo. Maravilha. Isso aqui é possível, isso? Sim, é possível, Léo. Eu sei que é, tá? Eu já até perdi peso em férias. Mas assim, a maioria das pessoas vão dizer, mas poxa, nas férias. Porque o pessoal quer tirar férias até, assim, às vezes até do cuidado com a saúde, né? Sim, e assim, eu acho que o primeiro passo é a pessoa entender que não necessariamente vai ganhar peso nas férias. Só de entrar nas férias sem essa ideia, sem acreditar nisso, já é um meio caminho andado. Porque a grande maioria que vai sair de férias já vem na consulta anterior e fala, doutora, vou viajar, vou ficar um mês fora e já assume como verdade que vai ganhar peso. E não precisa ser assim. Eu costumo falar que os meus pacientes, eles podem até não emagrecer nas férias, mas também não vão ganhar peso. Porque isso é o que acontece com a maioria das pessoas por conta de falhas, alguns erros que podem ser facilmente evitados, desde que você já vá com essa consciência para as férias. Peraí, eu posso tirar férias, talvez eu vá interromper o processo que eu estava de emagrecimento, se eu estava numa linha de emagrecimento, mas eu vou manter meu peso, meu objetivo é esse, e isso é possível. Então, o primeiro passo é acreditar que é possível, que não é o que tem acontecido com a maioria, que é o normal, porque realmente a maioria engorda, né, Léo? engorda muito. Porque, assim, a questão da comida é muito cultural, né, Poli? E a gente vai para os lugares, você pensa, né? Puxa, vou para outro lugar, a gente vai comer isso. Então, por exemplo, o pessoal lá em casa gosta muito de viajar, por exemplo, a Bahia. Aí já pensa, vou comer uma acarajé, aí tem aquela cocadinha na praia, tem aquele peixe. Isso está envolvido também com a viagem de férias, né? O que eu vou comer? Sim, agora o que as pessoas muitas vezes não pensam é como equilibrar isso daí. Porque você pode comer, você pode se adaptar numas férias, por exemplo, e eu falo principalmente, Léo, para aquelas pessoas que realmente lidam ali com obesidade. Porque aí digamos assim, é um público que está crescendo muito, que são as pessoas que estão com diagnóstico de obesidade. Porque aí a gente não está falando só sobre uma questão estética, não é simplesmente, voltar e a calça não servir. É simplesmente, às vezes, a pessoa pular ali de uma faixa que ela estava de livre de diabetes, por exemplo, e aumentar o risco para se tornar uma pessoa diabética. Então, às vezes, já está ali num limite que ela realmente precisa se cuidar. Então, para pessoas que estão nessa fase e que, por exemplo, já emagreceram, né? Tem pessoas que estão num processo de emagrecimento, estão fazendo um tratamento e vão tirar férias. 1 quilo de gordura que se ganha nessa fase é muito ruim. Por quê? Porque talvez a gente já ia voltar de férias com o objetivo de dar continuidade ao processo de emagrecimento. Só que, e aí vamos supor que já faltavam ali para a nossa meta de peso saudável eliminar 5 quilos porque já tinha perdido 10. Só que se ela volta com mais 2 quilos, o trabalho que ela vai ter para eliminar esses 2 quilos, e sem contar digamos assim, de certa forma, ela teve todo o empenho antes das férias de emagrecer e o trabalho que deu para perder 2 quilos, se ela volta, às vezes por um deslize, que poderia ter sido evitado e aumenta ali 1 quilinho, parece pouco, mas dá muito trabalho para eliminar esse 1 quilo a mais. Então é justamente entender que, sim, a maioria das pessoas comem para celebrar e associam, por exemplo, eu vou a uma festa, eu preciso comer muito para aproveitar as festas, né? Porque assim, por exemplo, Natal, é normal que todo mundo vai comer a mais, mas será que eu preciso comer aquela mesma quantidade que eu costumo comer, ou será que a festa vai ser um pouquinho mais triste porque eu não estou comendo tanto? Não é sobre não comer e evitar, é simplesmente dosar qual que é a quantidade que eu posso ficar feliz com o evento em si ou com a duração das férias e ao mesmo tempo não ficar triste com o resultado do peso depois, né? Isso é tão forte. Hoje é aniversário do meu enteado, né? Tá fazendo aniversário, meu lindão. E aí a gente vai no rodízio de uma churrascaria. De uma pizzaria. Só que assim, eles fazem, lá tem rodízio de tudo. Então tem sushi, tem sorvete, tudo tá no rodízio.
E aí, qual foi a conversa deles ontem, né? Tô falando de adolescentes, como é que essa questão da cultura é forte. Eles falam, ó, nem almoça, porque a gente vai amanhã pra deixar o prejuízo lá. Tipo assim, né? Pra aproveitar, né? Vamos aproveitar, vamos comer muito, vamos comer muito. E aí, olha, a pergunta foi eles conversando comigo, quer saber o que você vai comer? Aí eu falei, vou comer sushi, mas vou comer de boa, que minha endocrinologista vai estar no programa amanhã. Ótimo, eu já estava se programando, lembrando da endocrinologista. Mas é tão forte isso, né? Por exemplo, se você for a gente tem um parceiro, aliás, 2 parceiros são donos de rodízio de pizza. E as pessoas vão com esse sentimento, né? Eu preciso aproveitar. Você vai chegar às festas no final do ano, às vezes o sentimento é esse mesmo, né? Eu preciso aproveitar. E precisa mexer um pouco nessa ficha, né, doutora Poliana? É uma pergunta, e eu queria acrescentar aqui, nessa pergunta que eu quero te fazer, sobre essa questão da mentalidade. Além de mudar essa mentalidade na festividade ou algum lugar que eu vou, que eu preciso aproveitar comendo muito, encher a barriga, o quanto que quando a pessoa viaja, de repente ganhou 2 quilos aí no processo de emagrecimento, o quanto que mentalmente a pessoa fica desmotivada e às vezes muitas vezes larga o processo de emagrecimento por conta desses 2, 3 quilos a mais durante as férias. Exatamente, Léo. O impacto do resultado depois, a maioria das pessoas não quer pensar, né? Assim, quer curtir aquele momento e aí entra a alimentação e entra também a questão de bebida alcoólica, né? E às vezes a pessoa entende que, eu preciso aproveitar, tá todo mundo aqui comendo, bebendo juntos, então se eu não fizer isso daqui, talvez eu vou estar diferente, vou estar perdendo alguma coisa. Mas se eu conseguir trazer essa consciência de que aquela alimentação em excesso, aquela bebida em excesso vai para algum lugar, porque é isso que parece que desliga nas férias. É como se eu quisesse esquecer e apagar que aquilo ali vai ter um resultado. Então eu vou lembrar disso, eu vou lembrar de que se eu não gastar aquilo que eu comi em excesso, aquilo vai fazer mal. Eu até costumo falar assim, que o problema não é comer, o problema é você não gastar aquilo ali. E você não saber, digamos, como que você tá. Porque as pessoas são diferentes, Léo. Então não dá para numa mesa eu falar que uma quantidade de determinada comida ou de bebida é muito para todos. Não, às vezes para algum, igual você falou, um adolescente, às vezes ele vai para uma pizzaria, isso não tem problema nenhum, ele vai comer a mais e aí vai ser divertido. Né? Então, assim, é o momento dele, a fase que ele está vivendo. Agora, talvez para uma pessoa mais velha, que já tem algum problema de saúde, o que poderia ser uma brincadeira vai virar um problemão. Então, é saber individualizar qual é o seu momento. Por isso que eu falo que para trazer essa consciência, a pessoa tem que saber como ela está, né? Então, se ela souber como ela está e tiver ali uma programação de checagem disso, como que eu tô, o que eu faço na prática me permite, né? A quantidade de exercício físico que eu faço diariamente, a quantidade de sono, meu estilo de vida, me permite abusar, assim, digamos, nas férias, com qual limite, e a pessoa se conhece, tem um acompanhamento profissional para isso, a chance dela engordar nas férias é muito menor. A maioria das pessoas que engordam muito nas férias são as pessoas que estão, digamos, soltas, né? Elas não têm tanta clareza de como estão, elas não têm tanta clareza de como vão chegar. Então, eu acho que é fundamental, assim como as pessoas têm um comprometimento com o trabalho, comprometimento com coisas que são muito importantes para elas, também ter esse comprometimento com a saúde e saberem que, bem, eu vou sair de férias, meu objetivo é qual? É voltar com o mesmo peso? Qual vai ser a minha programação para eu não engordar? E aí, quando entra a questão do exercício físico, que mesmo em viagens é possível agora manter, né? E às vezes aumentar. Porque, por exemplo, assim, a maioria dos lugares que as pessoas viajam, tem uma academia próxima, ou tem academia no próprio hotel, ou é no litoral que tem uma calçada ali, um calçadão que a pessoa pode fazer exercício. Aquela caminhada na praia vale? Vale demais. Que é super agradável, Sim. Né? Às vezes você não vai nem correr, mas e caminhada na praia é algo que você faz muito tempo, às vezes, boas distâncias, nem sente muito, você tá conversando com alguém ali, tá agradável, pisa na água, tá vendo gente nova e tal. E assim, não é tão raro eu ouvir pessoas que começaram a fazer exercício físico nas férias e mantiveram depois. E tem algumas pessoas que falam assim, não, doutor, eu não engordo nas férias, pelo contrário, às vezes até emagreço, porque eu consigo fazer exercício mais no litoral do que quando eu tô em Brasília. Então, assim, isso é possível. Ter um gasto energético maior, depende de quê? De uma programação, é entender que, de repente, antes de começar o dia, sair mesmo, passar na academia do hotel, ficar uns 40 minutinhos, ou já
ter a programação de na praia, chegou na praia, já vai fazer sua caminhada, porque se for deixando para o final, vai ficar mais difícil, né? Mas se você já tiver esse comprometimento, é tudo uma ordem, né? Uma programação que vai dar certo se você colocar em prática e tiver planejado. Então, assim, as férias planejadas, geralmente elas dão mais certo, né? Pensar nisso. Não precisa... Aí a gente trouxe outra questão, né? Na hora que você fala do hotel, aí entra... A gente tem... Eu não sei se isso é só no Brasil. Essa questão do aproveitar. Porque aí entra o café da manhã, né? Sim. Porque na hora que você senta lá, o café da manhã tá incluso. A maioria dos hotéis é assim. Aí você senta pra tomar o café da manhã. Aí você olha aquele mundo. Não, tem que aproveitar, poxa. Eu fico imaginando, Léo, se do lado lá tivesse uma plaquinha dizendo as calorias. Porque eu acho que isso ia ajudar muito, Léo. Agora eu vou falar assim... A inteligência artificial podia fazer um desenho do quanto que aumenta a sua... como é que fala? Gordura corporal. Não, porque assim, mesmo quando você não tá de férias, quando você vai a uma nutricionista, ela te ensina, por exemplo, a ler rótulo de embalagem, quem começa a ler, começa a mudar a consciência. Eu comecei, né? Exatamente. Você tá fazendo essas coisas comigo, doutor? Que é exatamente, porque se a pessoa, assim, lógico, ela não for pelo aparência, né? Ela tá vendo ali a aparência, nossa, isso parece muito gostoso. Mas se ela tiver a consciência ali, se fosse possível, é claro que isso não vai ter no hotel, nem é o objetivo, nem é isso que é a proposta, né? Ainda mais vai ficar sem clientes os resorts, né? Que as pessoas vão querer relaxar e vai ter ali uma tabela de calorias. Mas se você puder, na prática, ter isso, um equilíbrio, né? Não, eu coloquei no meu prato. Qual que é a proteína do meu prato? Então isso daí já ajuda a pessoa ter essa consciência, e geralmente são pessoas que fazem um acompanhamento nutricional, que aí já tem mais ou menos isso e não precisa desligar nas férias, porque a grande maioria até sabe, mas chega lá no café da manhã, desliga, como se tivesse esquecido tudo e esquece de colocar a proteína. Então, começar pela proteína, lembrar da mastigação, e tudo isso já facilita para que coma menos, porque às vezes você chega no hotel, você quer comer, quer ir para a praia, quer ir rápido. Aí já come coloca primeiro aquelas coisas que são aparentemente mais gostosas e muito mais calóricas, come rápido e aí fica depois com a frustração de ter aumentado o peso. Então, eu acho que manter hábitos simples que a pessoa tem no dia a dia, como a mastigação, comer devagar, saber aproveitar o momento das férias, entender que as férias em si, como tudo na vida, não é simplesmente uma coisa, não é só a comida, é justamente o bem-estar, é a companhia, o visual, né, o ambiente que você está, o quanto você consegue ter aquela consciência ali do momento onde você está, que você está curtindo um litoral, e desapegando do que pode justamente levar ao ganho de peso, que é a comida. Então, diminuir a projeção da felicidade, do prazer e do bem-estar da comida é real? Traz prazer? Traz, mas diminuir o peso que isso tem na vida, né? E nas férias não é diferente. Eu acho que isso é muito importante. Você falou uma coisa interessante, né? Porque tem aquilo que nos atrai muito pelos olhos, né? Agora, tomar cuidado com... Tem coisa que aparenta ser light que não é, né? Por exemplo, como é que fala? Você chega no hotel, de manhã você quer comer... como é que chama aquele negócio que você faz com aquela massa branca? Tapioca? A tapioca. Que você pensa, não, tapioca é saudável, é fit. Cuidado com essas coisas. Às vezes o iogurte que você vai tomar, tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Porque às vezes né? a pessoa tá achando assim, nem tem o hábito de comer tapioca em casa. Sim. E quer mudar para ser fitness, né? Fala assim, aqui eu vou comer tapioca, que agora eu vou ser saudável. Na verdade, se for acompanhada de uma boa proteína ali junto, pode comer a sua tapioca também, assim como poderia comer o pão, né? A ideia é só não achar que aquilo ali tá fazendo um grande déficit de calorias, que não é verdade. É ter consciência de que nada ela precisa evitar, né? Assim, tirar da sua dieta, mas que dentro das férias você nem precisa deixar de comer nada, e a quantidade, né? O tempo, se você monitorar, eu falo muito sobre a questão de bebida alcoólica, para as pessoas irem por um evento, irem para a praia, tendo na mente mais ou menos qual que é o seu limite. Então, assim, eu combino antes com o paciente. Eu pergunto, quanto você ingere, por exemplo, de cerveja nos finais de semana? Aí homem às vezes fala, nem conto, não tem nem ideia. Mas no fundo, no fundo tem, porque às vezes fala assim, 8 latinhas e tudo. Se ele conseguir reduzir e tomar e beber mais devagar, por exemplo, tem que reduzir inicialmente para 6, para 5, isso aí já vai fazer um déficit, né? Diferente de quando ele pudesse beber ali sem contar. O grande problema é isso, você tá muito alheio ao que está acontecendo, e aí vai passando horas e horas, às vezes está o dia todo na praia e bebeu o dia inteiro, e poderia ter aproveitado da mesma forma, sem o impacto no final das férias do ganho de peso, né? Porque eu não bebo, aí da hora que isso aí não passa pela minha cabeça. Ou seja, aquilo que de repente o cara tá bebendo ali sábado e domingo, ou só domingo, nas férias de uma semana, 15 dias, um mês,
É todo dia. Já começa de manhã, bem cedinho. E aí o impacto é muito grande. Para quem bebe, assim, principalmente, as bebidas de uma maneira geral são calóricas, mas cerveja principalmente, primeiro que assim, acaba que a pessoa não fica só na cerveja, ela vai petiscar. Porque você quer algo com muito sal, que é para compensar até o sabor, né? E às vezes quer ficar na praia o dia inteiro e associa assim, eu só vou parar de beber quando eu for embora. E aí nisso foi uma quantidade muito exagerada. E assim, é como eu falo, é bom isso, ter o prazer, ter liberdade, mas eu acho que a liberdade maior vem de você também se sentir bem com o seu corpo, independente das férias, né? Isso também é liberdade, você não precisar esconder, você não precisar ficar com vergonha de ter, digamos assim, tido um comportamento que depois você se sinta culpado ou que você se arrependa de certa forma de ter tido um comportamento que levou a um ganho de peso, né? E quando eu falo sobre isso, parece muito forçação com relação a emagrecimento, então todos têm que ser magros. Não é sobre isso. É sobre uma constatação de saúde mesmo, né? Que uma alimentação saudável, ela é uma alimentação saudável para todos. Assim como uma alimentação que não é saudável, ela faz mal para todos. Então é dentro do limite de cada um, entender que é possível ter uma alimentação saudável de forma constante. Não precisa cortar nas férias, né? Então é sobre isso. Doutora, vocês podem compartilhar com a gente só um pouquinho, quando você viaja, assim, como é que é a tua rotina? Porque a gente tá falando assim, vamos lá, a doutora Poliana tem uma vida puxada, tem 2 empregos, né? Tem a sua empresa, tem um trabalho, você tem o seu marido, você tem 2 crianças, né? Tenho. São 2 filhos. 2 filhos. Ou seja, quando você viaja, parte disso vai com você. Claro. Né? Além da sua necessidade de descansar e também o prazer de aproveitar. Como é que você consegue equilibrar? Você tem uma rotina que você desenha para que isso possa acontecer, você não perca a oportunidade, seja bacana também para as pessoas que estão contigo ali vivenciar as férias, a ideia não é você também ser chato com ninguém, e ao mesmo tempo estar saudável. Sim. Conta um pouquinho da tua rotina, assim, pra gente poder ter só como uma referência, pode ser? Não, claro. Por exemplo, eu acho assim que a rotina nas férias começa muitas vezes no café da manhã, né? Ok. E assim como para todos, o café da manhã para mim é super prazeroso e muito esperado. O café da manhã do hotel em si, eu acho uma delícia. Bom e demais. assim, o que eu já tenho uma clareza? Quando eu chego no hotel, por exemplo, você chega no buffet do hotel, você já dá uma geral, né? Você já olha tudo. E aí, assim, claro, eu vejo algumas coisas que parecem ser muito saborosas e tudo, mas eu não. O que eu penso? Eu penso no que não pode faltar. E para mim, a clareza de ter uma proteína em termos de saciedade, em termos de necessidade que o corpo precisa, porque é justamente isso. Se você conhece o seu corpo, você sabe o que ele precisa. E você sabe o que de certa forma, você está prejudicando o funcionamento dele. Então, quando eu penso no que o corpo precisa, eu começo pela proteína. Então, acho que a maioria das pessoas assim que começam a ter essa consciência alimentar sabe que a proteína não pode faltar. Então, assim, para mim, basicamente, no café da manhã, a proteína mais fácil ali é o ovo, né? Então, assim, para quem gosta de ovo, para quem gosta de ovo é mais fácil. Aí tem hotéis que tem omelete, tem hotéis que tem ovo mexido mesmo. Então, assim, aquilo ali eu sei que eu vou começar por aquilo ali. Então, eu já começo com ovo, já procuro um queijo branco, né? Que também é outra fonte de proteína. Por quê? Porque quando eu estiver comendo aquilo ali, que já é algo que para mim é prazeroso, eu gosto, tenho costume, naturalmente, eu já tô entre, assim, quero dizer de outra forma, assim, eu já tô me enchendo, eu já tô, digamos assim, ficando mais saciada. Então, quando eu for voltar para escolher o que mais que eu vou comer, aí entra a questão da fruta, do carboidrato, e vai sim, de repente, ter um espaço para um bolo, para um doce, mas ali eu já comi aquilo ali. O ruim, eu acho que na rotina, é quando você já começa pelo doce, ou você já começa pelo que é mais pesado em termos de calorias. Porque aí talvez nem vai sobrar espaço para aquilo ali, para o ovo, ou você já vai comer o ovo sem tanto prazer. Porque quando você está com fome, quando você começa ali a refeição, independente ali, às vezes tem coisas que são muito prazerosas, que eu diria assim, palatáveis, né, com mais açúcar, com mais gordura, que são muito gostosas, que se você começar a refeição por aquilo ali, você não vai querer mais voltar para a fruta.
Dificilmente você vai agora comer um bolo recheado, agora deixa eu comer uma fruta. Fica meio sem sentido. Então, se você tiver um pouco na sua clareza, não, você tá com mais fome, come logo o que é mais saudável, que aquele mais saudável vai ser muito prazeroso. Agora, se você inverter a ordem, né, se você começar logo pelo que é mais saboroso, assim, do ponto de vista de calorias e de gorduras, dificilmente você vai voltar para comer o que você tem ali de mais nutritivo. Pode botar um bacon nesse ovo aí ou não pode? Pensei no bacon também. Depende, não tem nada proibido. Não, pessoal, pelo amor de Deus. Você só precisa ter a consciência de que ali é gordura, né? Então, assim, você vai ter que gastar. Então, se você estiver disposto a ampliar sua caminhada um pouquinho mais, você pode comer o bacon sem problemas. E a mesma coisa vale para as outras refeições também, né? Então, você ter a clareza, assim, o que não pode faltar, o que meu corpo precisa primeiro. Significa que eu não vou comer depois o doce, ou que eu não vou beber a bebida alcoólica? Não, mas eu dou logo primeiro, naquele momento de mais fome, o que é mais nutritivo, o que vai me dar mais saciedade, e depois eu penso no restante para preencher ali e devagar, né? Comer devagar, isso também faz muita diferença. Quantas vezes, às vezes numa conversa ali, você fala, daqui a pouco eu vou lá pegar. Quando você vê o tempo passou, você nem pegou uma coisa a mais. Então, aproveitar as férias com a família, conversando, dando atenção para os filhos, tudo isso faz diferença. Às vezes, para quem é mãe e mulher, nem consegue comer, né? Porque às vezes tem que dar comida para o filho e isso aí naturalmente não consegue ter muito tempo para comer e vai comer muito rápido. Então, isso às vezes atrapalha. Mas, e sem contar aí a questão do exercício, né? Que aí a ideia... Isso. Você consegue encaixar o exercício ou você Léo, aí é igual você falou, a questão da praia. Se for na praia, então, para mim, ainda melhor. E se for em um local, digamos assim, novo, aí eu acho muito legal conhecer a cidade, né? E aí conhecer caminhando, conhecer correndo, né? Tirar ali um pouco o Uber, né? Porque hoje as pessoas andam muito de Uber quando estão de férias, buscar andar mais. Isso aí já vai fazer muita diferença porque vai ser agradável, porque você vai estar conhecendo um local, né? Se você está viajando. E falando também de férias de quem não está viajando, porque às vezes a pessoa está de férias e está em Brasília, por exemplo. Uhum. E por ter mais tempo livre, também vai andar mais a pé. Tudo isso faz diferença para que nas férias não engorde. Quantas pessoas às vezes viajam para a Europa, né, e caminham muito e não ganham peso? Porque estão caminhando, fazem questão de conhecer os espaços teatros, museus, turísticos, caminhando. Então, tudo isso conta. Então, a pessoa que faz isso, ela tem mais liberdade para comer, com certeza. Eita, nós. Doutora Poliana, tá na nossa hora aqui. Essa é a última participação deste ano, né? Olha só! Olha só, agora só ano que vem, doutora Poliana, que dia... Porque justo na segunda-feira vai ser dia 25, né? E dia 1º. Então a gente só volta a ver a doutora Poliana aqui no programa no ano que vem. Exatamente. Você quer deixar um recado pro pessoal? Sim, quero aproveitar esse momento, que eu acho que esse é um momento que a celebração, ela vem para ser um sinal ali de gratidão, né? Eu acho que é um momento da gente agradecer que chegamos até esse momento e de lembrar que cada dia conta, né? Às vezes a gente quer antecipar, né? Quer que chegue logo as férias, ou então se as férias, digamos assim, quem não vai ter férias agora e está trabalhando, às vezes tem a impressão de que só vale a pena esse final de ano e tudo, aproveitar se tiver férias, se tiver viajando. E independente disso, eu acho que esse é um momento para a gente ter gratidão com relação à saúde mesmo, que eu acho que esse é o maior bem. E eu acho assim que esse final de semana eu estava pensando sobre isso, que eu saí para correr e a programação era correr uns 6 quilômetros. Só que eu acabei que ampliei um pouco mais e corri 10. E aí eu pensei, bem, no local que eu estava correndo era um lugar muito bonito e tinha pouquíssimas pessoas correndo. E eu pensei, se as pessoas que de repente estão sedentárias, né? Se por um motivo ou outro elas ficassem sabendo que não vão poder mais caminhar, vão ter por algum motivo, a partir de amanhã não vão ter mais as pernas. O quanto elas gostariam de estar correndo? O quanto elas seriam capazes de desenvolver essa habilidade para fazer exercício físico? Porque muitas vezes é isso, às vezes ter essa gratidão pelo que a gente consegue fazer é importante para que você, de fato, coloque na sua rotina um cuidado com a sua saúde. Porque às vezes a gente pensa que amanhã
as pernas vão estar ali e que vai estar tudo funcionando, que vai sempre dar tempo. Quando eu falo em questão de saúde, eu falo sobre algumas doenças que dão para prevenir, algumas doenças cardiovasculares que hoje, para quem não tem, talvez pareça muito distante. Mas a pessoa que tem sente algo, né? Ou algo que é limitador, digamos assim, daria tudo para estar fazendo algo que conseguia fazer antes. Então, acho que esse é um momento de gratidão, de reflexão, para que 2024 seja um ano que a gente, a cada dia, tenha essa gratidão e coloque em prática o que é possível, né? Esquecendo um pouquinho o que não é possível e fazendo o que é possível. Então, eu desejar um feliz 2024 para todos, com muito mais saúde aqui, para todos do Doses Milionárias, e principalmente agradecer a você, Léo, por esse ano, por essa parceria maravilhosa. Muito bom a todos aqui do estúdio. Ganha muito, a gente ganha pessoalmente, a nossa audiência ganha demais com a sua presença aqui. Obrigada, Léo. Pra gente. Tem todo o carinho, o amor por você. Obrigada. Presente você na nossa vida, pode ter certeza absoluta. Obrigada. Você me fez lembrar a primeira vez que a gente conversou uma vez, via vídeo, eu te convidando, ainda a gente começando a conversar ali, e ter você aqui com a gente toda semana ter sido um presente. Obrigado. Que ótimo, obrigado, eu que agradeço, Léo. Vamos deixar os contatos? Vamos. Então, a clínica Ciendo Endocrinologia fica na 915 Sul. Você pode saber mais sobre a clínica no Instagram, @Ciendo Endocrinologia, tudo junto com C, @Ciendo Endocrinologia, e ainda pelo WhatsApp 61 999 11 3067. 61 999 11 3067. Maravilha, doutora Poliana Gomes, quer dar tchau aí, filha? Gente, obrigada pela participação de todos. Obrigada, doutora, foi muito bom estar com vocês. Que ótimo, obrigada. Bom demais, ó, ano que vem aqui, ó, todo mundo bonitinho, saudável, vamos cuidar da saúde direitinho. Ainda tem, aliás, esse ano ainda tem muito tempo pra você poder cuidar direitinho da sua saúde. A gente já vai, pessoal, obrigado pela parceria, obrigado pela companhia, obrigado pela paciência. Amanhã tem Doses Milionárias a partir do meio-dia, te espero aqui. Fica com Deus, valeu demais. Obrigado, doutora Poliana. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.